Acho que vale a gente citar aí o Ramon também, pelo bom trabalho que ele vem desempenhando nesse sentido, nessa gestão de elenco e competições, né? É obrigatório reconhecer isso, William, até porque tem técnico que recebe reforço, o time piora, tem técnico que tem tempo pra treinar e o time piora. Então, assim, temos que reconhecer muito. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informe Agora. Vamos acompanhar as repercussões ali, como a imprensa vem repercutindo nesse pós-jogo de Corinthians 3, Fortaleza 0 pela Sul-Americana, né? O Timão classifica para as semifinais, fica muito próximo ali da disputa pelo título. Corinthians que cresceu demais após essa janela do meio do ano, ali chegou o Carrillo, chegou o Depay, chegaram também o Martins, que fez uma partida espetacular. Inclusive a gente viu, acompanhou, né? Mais cedo ali a imprensa falando um pouco sobre a importância dele, e agora também elogiaram bastante o Martins, porque ele saiu muito aplaudido pela torcida, porque fez uma partida espetacular, e é isso que vamos acompanhar no vídeo de hoje. O Memphis deu uma assistência ali pro terceiro gol do Corinthians, tá ainda se adaptando, né, tá um pouco ali fora de forma, no sentido de que não vinha jogando durante muito tempo, então assim, com isso ele vai ganhando minutagem para poder chegar forte no clássico do final de semana, onde o Timão enfrentará o São Paulo. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo ver tudo que a imprensa falou. Elogiaram demais o Corinthians nessa vitória para cima do Fortaleza. Se o que vier em Copa do Brasil, tal, a partir do momento que ele sai da zona do rebaixamento, que ele tem realmente uma saída consistente, porque é o seguinte, você pode conviver no perigo e não ser rebaixado, e você pode ter uma arrancada consistente. O time sabe isso, a torcida também. Mas isso tem que ser encontrado na tabela de classificação. Tem São Paulo fora de casa, e o São Paulo também, mas é o mandante. Brasília. Em Brasília, com a torcida toda São Paulina. Olha o que tem no meio de semana que vem. Corinthians e Internacional. O fato desse jogo não ser no Morumbi, do ponto de vista do Corinthians, é um problema a menos. A menos. Sim, claro. Porque seria dúvida. outro ambiente. público. Outro ambiente. O Inter, no melhor momento do Inter no ano. São Paulo e depois o Inter. Aí tem a data FIFA. Isso. Tem o Atlético Paranaense. Sim. Depois, lá no dia 23, volta a Sul-Americana. Então, podemos lembrar, inclusive, que entre esse São Paulo e o Internacional tem o Flamengo. Semana que vem Copa do Brasil. Então, esses jogos no Campeonato Brasileiro são o que tem de mais importante na agenda do Corinthians hoje. Que é um time que você olhava anteriormente, 15 dias atrás, você falava assim, a gente chegou a falar no linha da trajetória, muito difícil. Esses resultados te levam para uma outra análise. Muda a perspectiva. Um time que consegue competir. E em casa, com o apoio incondicional da torcida. Isso é um negócio maluco. Poucos fazem igual. Poucos. Sim. Depois do jogo, aí eles vão ver o que vai acontecer. Vão fazer palestra para jogador, entra pelo... Sim, aquela porta aberta que ficou no CT e tal. Mas durante o jogo é impossível não apoiar. E isso faz a diferença, porque o jogador joga com segurança, de que eu tenho o apoio, depois a gente conversa lá fora. Claro. Então, assim, esta trajetória, ela é fundamental, com vitórias. Porque se ela não tiver vitórias, quando chegar a Copa do Brasil, novamente, ou chegar a Sul-Americana, o alerta vai estar ligado onde? No Campeonato Brasileiro. Claro. Então aí complica, muda muita coisa. Deixa eu só acionar o Bertozzi, que ainda está com a gente. E aí, Bertozzi, o Jean aqui no começo citou o Ramon, né? E assim, tem treinadores que, mas o Ramon recebeu uma quantidade de jogadores que, por exemplo, o Antônio Oliveira não tinha em mãos, etc. Mas tem treinador que se atrapalha com isso, não sabe utilizar, não sabe dosar. A gente está falando aqui do quanto ele está sabendo dosar entre as competições e aproveitar bem esse elenco, né? Fazer esse elenco render mais, né? Então acho que vale a gente citar aí o Ramon também, pelo bom trabalho que ele vem desempenhando nesse sentido, nessa gestão de elenco e competições, né? É obrigatório reconhecer isso, William, até porque tem técnico que recebe reforço, o time piora, tem técnico que tem tempo para treinar e o time piora. Então, assim, temos que reconhecer muito. E acho que hoje a gente viu um exemplo disso que o André citou, de time bem armado potencializar jogador. O jogo que fez o José Martínez aqui. Não é um garoto promissor, ele é um jogador de 30 anos que estava nos Estados Unidos, escondido, que pouca gente conhecia aqui no Brasil. Hoje ele fez uma partida fantástica, saiu aplaudido de pé e concordei aqui no final do jogo com o Fábio Santos quando ele destacou que o Martínez e o Yuri Alberto foram os melhores em campo.
temos que falar de Yuri Alberto também. Né? Semana passada eu falei aqui, olha, o jogador que merece mais crédito, tinha 7 participações em gols, agora tem 8, e só não são 9 porque a participação foi indireta no segundo gol, mas se o Romero acerta o chute ali, que deu o rebote, ele teria 2 assistências hoje. Então, ele tá se provando muito mais do que só o cara que vai fazer os gols, né? Ele hoje fez uma partida, assim, nota elevadíssima, né? Pra mim só não foi o melhor em campo absoluto, porque compete com a partida que fez o José Martínez, mas olha só, jogadores que um não era muito conhecido, o outro era contestado, e hoje saem indiscutíveis aqui. Isso é sinal de time que sabe o que quer jogar, sabe o que joga, e isso só acontece com equipes bem treinadas. Então o trabalho do Ramon, para mim, nesse momento, tem que ser destacado, tem que ser elogiado, e não dá para atribuir só aos reforços, até porque, primeira coisa que o Calçade disse aí, né? Os caras que fizeram os gols já estavam aqui. Os caras que fizeram a diferença no confronto, em linhas gerais, já estavam aqui. A partida que o Coronado fez lá, hoje menos protagonista, mas também é uma partida muito boa, são jogadores que já estavam aqui, né? Só queria falar em trabalho do Ramon, se destacar também a mudança tática que o Corinthians, que parece que faz 6 meses. O Corinthians tinha o Wesley. O que era o Corinthians? Era o Wesley, bola no Wesley, do lado esquerdo, tentando aproveitar a profundidade do campo e tal, e ele não conseguia, porque ele tinha uma responsabilidade que era maior do que ele naquele momento. E tentando encontrar o Yuri Alberto. Aí juntava a incapacidade naquele momento do Wesley, por uma pressão maluca. O Yuri Alberto também não estava legal, quando a bola chegava ele desperdiçava, então assim, tinha uma série de problemas. O que faz com a chegada de novos jogadores e tal, o que faz o Ramon? Estou pegando até a escalação do jogo contra o Atlético Goianiense, mas a de hoje ela é praticamente a mesma ideia. O Corinthians no meio de campo jogou com José Martínez, Breno Bidon e Charles. Hoje o Carrijo ao lado do Martínez e do Breno Bidon. Então, 3. Garro jogou o Coronado. Foi aquele jogador à frente desta linha de 3. Lembra que no jogo passado o Garro entra para jogar como terceiro jogador do meio de campo, um pouco mais recuado na esquerda. Ángel, Romero e Yuri Alberto. É o ataque. Hoje, Romero, Yuri Alberto, Coronado. Então não é um time que você tem pontas, caras que ficam posicionados, abertos, esperando a bola. Esse espaço pode ser ocupado por laterais, ou eventualmente por o Carrijo, que também faz esse papel. Carrijo, você pegando os jogos dele, ele pode tanto entrar para jogar nesse lado direito, mas ele pode compor o meio de campo, e como ele fez hoje. Tanto que hoje, no primeiro tempo, houve até inversão de lado do Carrijo com o Breno Bidon. Não sei se era por causa do Marinho, porque estava ficando o Hugo no mano a mano. Sim. Aí a gente tem que dar mais mérito ainda para a comissão técnica, porque você olha quem são as reservas técnicas dessa equipe. Garro. Coronado. Carrijo tende a ser uma. Com o tempo. Nenhuma delas é jogador de lado de campo que decide no drible, aquela coisa. Nenhuma delas. Não estou comparando tecnicamente, não tem o Estevão. Famoso 1 contra 1. Não são esses os melhores jogadores. E quando o técnico consegue atuar com atletas que jogam mais por dentro e consegue deixar o time consistente na marcação, porque, por exemplo, no jogo passado ele não começa com o Coronado, com o Atlético Goianiense, mas aí tem um pouco de dificuldade o time no primeiro tempo. Ele vê que o Atlético não tem capacidade de construção muito pelo lado esquerdo do sistema de marcação do Corinthians, e bota o Coronado mais atrás, com o Garro. É óbvio que se ele pegasse o Palmeiras, por exemplo, ou o Botafogo, ele não faria isso. Ele não ia mandar o Coronado acompanhar lateral, marcando... Ou seja, o treinador está conseguindo, com entendimento de características de jogadores e de limite de jogadores sem bola, montar um time capaz de ser forte sem bola e tirar tecnicamente o melhor que o Garro pode oferecer. O Coronado está crescendo. Quando esses crescem, obviamente, os jogadores mais à frente melhoram também, porque a bola vai chegar mais redonda para o Yuri Alberto, que passa a ter outras referências técnicas em campo e não é mais como era quando tinha o Wesley, o cara que tem que resolver o jogo depois do drible milagroso. E, consequentemente, né, acaba que um vai motivando o outro. A gente vê o Yuri Alberto um pouco mais solto, né? Ele deixou de ser aquele cara que fica esperando a bola ali. Muito também pela entrada do Memphis, né, que é um cara que tá jogando mais centralizado, apesar de jogar bem também, jogando na ponta esquerda, mas a gente vê um Yuri mais livre, mais tranquilo para jogar.
Ele vai, ele volta, ele fez isso no jogo passado que deu aquela assistência pro Romero, fez isso de novo hoje, dele sair da área e brigar, correr na lateral. Ele faz muito bem esse papel quando ele não tem que ser o centro das atenções, ou seja, ele não tem que ser aquele camisa 9, sabe? Mas quando ele consegue auxiliar o 9, ele joga muito bem e mais uma vez ele mostrou assim, que tem muita capacidade de resolver pro Corinthians, às vezes não marcando gol, mas sim se esforçando, roubando bola, dando assistência, né? Hoje ele conseguiu contribuir bastante e foi um dos grandes destaques dessa partida. O Timão fez 3-0, amassou o Fortaleza, 2 na ida, 3 na volta, 5-0 no agregado, e com isso o Corinthians se classifica para as semifinais da Sul-Americana. Lembrando que o Timão também está nas semifinais da Copa do Brasil, né? Vai enfrentar o Flamengo e agora tem que ver quem o Corinthians vai pegar nessas semis, porque assim, uma partida muito boa do Timão, o que dá uma esperança para quem sabe, né, nesse ano tão difícil, sair com um título, quem sabe, de campeão da Sul-Americana. Seria espetacular. Daqui a pouco voltaremos com mais informações. Um grande abraço e até logo mais. Valeu!